Você sabe quais são as 7 goleadas mais humilhantes do futebol brasileiro? Rapaz, eu tenho certeza que seu time do coração tá nessa lista. É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, um videozão bravo do Victorano Fute. Vamos de marcha e eu espero que o meu tricolor não esteja nessa lista. Então é marcha, meu chat, é marcha. Mais humilhantes e Fala, históricas chat. do Campeonato Brasileiro. 6-0 em cima. Mano, 6-0 do Vasco no Santos com o Neymar em campo. Isso foi... Mano, eu não lembro de outra humilhação igual. Talvez o 6-1 do Corinthians em cima do São Paulo. Pode ser que Santos. sim. Eu tenho que acostumar a olhar pra câmera, né, mano? Lembrando, videozão vitoriano, certo? Vou estar deixando o link aí pra galera lá do canal de corte. Vou estar deixando o link aí na descrição, certo? Canal do Victoriano aqui, muito bravo. Vou até já deixar o likezão aqui, se inscrever. Victoriano Fute. Fechou, minha tropa? Brabo, vamos lá. Laços, show de Felipe Coutinho. E pra completar a humilhação, o Neymar ainda saiu chorando. Chorando no O Morumbis, craque no mundial, meu Morumbi. fez história ao lado de Caralho, Messi, é foda. ídolo da seleção brasileira. Ultrapassou o Pelé em gols na artilharia da seleção. É brabo, Foi ó, fé. oprimido pelo Não dá, todo Neymar. poderoso Colosso Vasco. Tornando a vitória do Vasco. Mano, eu não sei o que é mais humilhante, tá ligado, rapaziada? O Santos perder pro Vasco. O Vasco... Mano, todo time ganha do Vasco, aí o Santos vai lá e toma 6, tá ligado? 6 com Neymar em campo, mano. Memorável ainda. Porém, Nossa, a mano. goleada do Vasco é só a pontinha do iceberg. Aqui no futebol brasileiro, quando acontece uma goleada dessa, meu parceiro, pode esquecer. Pode esquecer. Se o seu time foi o goleado, irmão, Pode esquecer. acabou sua vida social. Vai estar marcado na história e você vai ser humilhado pra sempre. Lógico que é, mano. Rapaziada, eu sou humilhado até hoje. Eu sou humilhado até hoje pela derrota do São Paulo contra o Corinthians. 6-1 lá com o time reserva, o Corinthians. E ainda foi um jogo que o Corinthians levantou a taça, se eu não me engano, né? Até hoje, rival corintiano me zoa. O São Paulo, nos últimos 3 anos, tá batendo no Corinthians direto. Só que aí, os meus amigos corintianos, e o 6-1? É? Tá, e o 6-1? Time reserva. Hexa. Não dá, mano. Isso aí é o cúmulo, tropa. Nem precisa sair de casa, Tem nem pode como. ficar aí uma semaninha em casa, pega um atestado, não vai pro trabalho, porque, irmão, acabou tua vida. Na época eu meu estudava, parceiro. fui Hoje aloprado nós na vamos escola. ver goleadas históricas do futebol brasileiro, aquelas que fizeram torcedores ficarem um mês Putz, sem... mano, 5-0 do Grêmio no Internacional por ser clássico. Pra mim, eu acho que é o maior clássico do futebol brasileiro. Eu tenho em dúvida, né, entre o clássico Grenal e o Derby de São Paulo. Apesar que eu sou São Paulino, mas o Derby de São Paulo é um clássico muito forte, Sair mano. de muita casa, perder a rivalidade. amizade. Teve time aqui goleado pelo maior rival. Teve time grande, gigante do futebol brasileiro. Goleado por time sem divisão, irmão. Ah, é a mais. Quem é esse time? E tem uns aqui que eu nem vou citar. Vou deixar Nossa, vocês que esse verem, time porque é esse? imagina Então agora eu tô o time mais ansioso. Chega, eu me famoso do arrepiei Brasil, aqui. da Série A. A Tá Elite. louco? Vocês vão ver aqui, meu parceiro. Vocês vão ver o que vai acontecer nesse vídeo, irmão. Então, muito obrigado aí ao Vasco da Gama. Vocês sabem que eu tô longe de ser vascaíno, mas, pô, o entretenimento que o Vascão entregou pra gente domingo bravo, agora cê foi é louco. absurdo. Bora pro vídeo, né, rapaziada? Mas antes eu tenho que dar aqui uma notícia triste pra vocês. Eu traí esse boné e eu comprei um novo boné, rapaziada. Vitoriano, Hoje se eu vai não ser me engano, ele é igual eu, né, mano? Ele era do Free Fire, igual eu. Ó, tem a minha plaquinha aqui em cima aqui, ó, vim do Free Fire. Eu acho que esse mano era do Free Fire decretado também, mano. feriado nacional em 7 países. Eu acho que Troquei era. o boné Darwin. Se você tá achando que é uma homenagem a Charles Darwin, que desenvolveu teorias científicas e que utilizamos até hoje e contribuiu para o avanço da humanidade, tá errado, mano. Darwin não é nada perto do Darwin Nunes. Isso aqui é uma homenagem pro Darwin Nunes, que é muito maior e muito mais relevante pra sociedade do que o Claro cientista que é. Charles Darwin. Afinal, jogar no Liverpool é muito melhor do que desenvolver teoria científica. Mas é isso. Então, rapaziada, já vai chegando, deixando Nossa, o dedão essa no like. E admiração. se é a Essa admiração primeira vez dos que você porcos tá tá me vendo vendo na dele, sua mano. vida, meu parceiro. Como eu sempre digo no começo de todos os vídeos, se inscreve agora aqui no canal do Victorando, que eu garanto que você não vai se arrepender, irmão. No final do vídeo, se você não gostar, você se desinscreve. Mas se você se arrepender, eu taco fogo no meu boné preferido, boné branco. Vocês não querem que isso aconteça, né? Então se inscreve agora no canal. E é isso, vamos pro vídeo. Vamos começar leve Nossa, e indo cada leve? vez mais aprofundando. Corinthians ó. 6-1 São Paulo. No dia 22 de novembro de 2015, pela 36ª rodada do Tomar no Brasileirão, cu, o Corinthians, mano. que tinha acabado de se sagrar campeão brasileiro na rodada anterior, foi pegar lá em Itaquera o São Paulo. Detalhe, o Meu Corinthians Deus foi do com um céu. time misto pra esse jogo. Porque os caras, né, mano? Foi Foi uma campeão, ó. humilhação, O titular já tava lá pra Esse lá jogo de devia ser Bagdá, anulado. pá, vamos jogar não. Alô, vai time FIFA, misto anula aí. esse O jogo, time pelo do amor de Corinthians Deus. Foi com o time misto pra enfrentar o São
Paulo, que precisava vencer pra ficar firme ali na luta, na briga pra se classificar pra Libertadores. E logo aos 27 minutos do primeiro tempo, Bruno Henrique abre o placar. Nossa senhora, Denis! Desculpa, rapaziada, desculpa gritar, mas esse foi um dos piores goleiros da história do São Paulo, mano. Se não foi o pior. Meu Deus, que espalmada é essa, mano? 27 minutos do primeiro tempo, Bruno Henrique... Ah, ele que foi uma defesaça, para, mano. abre o placar pro Corinthians. Apenas 4 minutos depois, Romero faz 2 a 0. Caralho, e aí, escambou tudo, meu amigo. Abriu a porteira, porque apenas 2 minutos depois, Edu Dracena faz... Olha o Denis, meu Deus do céu. E a torcida do São Paulo aqui no fundo, aqui, ó. Calma aí, ficou estranha essa frase. Mas no fundo da imagem aqui, ó, torcida... Que podia ir 2 torcidas no estado de São Paulo, né? Agora não pode mais. Mano, quem é esse camisa 6 aqui? Jesus, que elenco horrível de São Paulo. Como é que são? Foi 2016 isso aqui? 17? 2-0 pro louco, Corinthians. Mano. E pra finalizar, Humilhação ainda no primeiro caralho, tempo, véio. Sai esse golaço do Corinthians, irmão. Uma jogada que começa ali com o Bruno Henrique, dá no Zidanilo. Arma esse passe lindo meu Deus, Hudson! Faz 4-0 pro Corinthians ainda no primeiro tempo. Mano, deu tudo errado nessa jogada aqui, mano. Desde do... Quem é que tava marcando o Bruno Henrique aqui? Começa ali com o Bruno... É que eu era muito novo. É o Lucão, mano, que toma esse drible? Meu Jesus amado! Aí depois o Hudson dá o bote errado. Olha, nossa senhora, deixa eu... Meu Deus, que esquema tático horrível é esse? O camisa 7 só olhando aqui no canto. Aí o Denis. Ó o Denis. Faz 4-0 pro Deus do céu. Nós já sofreu em torcedor São Paulino. Nós já sofreu, mano. Papo tempo, Romero faz o 5º. Aos 25, o Carlinhos diminui ali pro São Paulo, mas não adiantou muita coisa, porque o Christian fechou o 6-1 aos 36 do segundo tempo. Pro torcedor corintiano, selou o título ali com mais uma vitória absurda, né? Até hoje aparece pra mim, eu nem sou corintiano, mas aparece, né? Às vezes, tipo, gols históricos e tal. E sempre esse gol do Luca aí aparece porque marcou meio que a campanha do Corinthians naquela temporada, mano. E esse elenco do Corinthians gol aqui. do Luca aí eu era bem novo, mano. Marcou meio que a campanha acompanhava futebol, mas não tanto. Bruno Henrique, aqui é o André. André Balada? Não sei, mano. Eu tô meio cego, tropa. Cássio, Ralf... Fagner e o Guilherme Arana. Mano. E pro São Paulo foi um trauma aí da década, né? Foi um trauma que durou muitos anos, mano. Até hoje é lembrado. Até hoje. Ai, é o Lucão, eu acertei, mano. Como é que a gente não foi rebaixado com Lucão, Edson Silva, Hudson e Denis? Como é que a gente não foi rebaixado com esse time? Meu Deus do céu! Foi os deuses do futebol que fez isso? Carlinhos ainda, Jesus amado. Símbolo de humilhação e é usado nos argumentos dos corintianos aí. Apesar da goleada, o São Paulo conseguiu se classificar para Libertadores naquele ano, conseguiu o 4º lugar com a ajuda do... 4º lugar? Não, não é possível. Não é possível, não é possível, não é possível. Só pro Corinthians que venceu os adversários diretos do São Paulo nas partidas futuras, mano. Esse era o Corinthians, né, mano? Esse Corinthians aí foi épico. Flamengo 5-0 Grêmio. Libertadores. No dia 23 de outubro de 2019, pela semifinal da Copa Libertadores da América. Deu, mano, o Flamengo batia em todo mundo, rapaz. No jogo de volta no Maracanã, Rio de Janeiro, o Flamengo enfrentava o Grêmio. O Flamengo que há 38 anos não se classificava para uma final de Libertadores. Então tinha um peso gigantesco nesse jogo. E o primeiro jogo em Porto Alegre terminou 1-1 com gol do Bruno Henrique para o Flamengo e do PP pro Grêmio. Lá na arena do Grêmio, né, mano? O Flamengo vinha crescendo muito com o Jorge Jesus, já era o melhor time do Brasil naquele momento. O Grêmio de Renato Gaúcho tinha tradição de mata-mata e era visto como um rival ali direto, porque o Grêmio é copeiro, né, velho? Se tem uma coisa que o Grêmio é bom, é em jogar tempo, mano. Essa derrota foi uma das maiores da história do Grêmio em Libertadores. Simplesmente uma vitória absurda, né? E que levou o Flamengo com moral pra final aí de 2019, mano. Moral, 5-0 pegar o River, mano. Enfrentar o River Plate, aí o final mano. Todo mundo já sabe, né? Eu vou falar uma coisa, se é uma campanha dessa, no caso do São Paulo, mano, eu ia ficar muito louco de cachaça, tropa. Eu sou sincero, mano. O São Paulo foi campeão da Copa do Brasil. Eu sei que o assunto aqui não é isso, mas só vou falar rapidão. Eu sei que o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, né? Eu tava lá no estádio e, mano, que dia incrível, velho. Imagina aqui pro torcedor do Flamengo que não tava ganhando títulos.
Tipo de expressão, né? De qualquer torcedor flamenguista lembra dessa Não, na vitória verdade, do eu quero o Flamengo sonho, em cima do não é Grêmio, isso? e Eu todo errei nas torcedor palavras. do Grêmio lembra Porque já também, tinha ganhado mas uma Copa prefere do não Brasil, lembrar, se não me né, mano? engano, Sim, foi uma uns das brasileiros. goleadas históricas aí do nosso futebol brasileiro. Mirassol 6, Palmeiras 2. Mas ali surgiria um dos jogos que marcariam Não, isso aqui pra mim não é da a vida maior dos humilhação não, rapaziada. Isso aqui pra mim é a maior humilhação, mano. palmeirenses durante muito tempo. 3-0 pro Mirassol antes dos 20 minutos. Todo mundo falou, eita, poxa, o Palmeiras vai tomar uma goleada lendária de 9-0 do Mirassol. Mas lembro que o palmeirense não podia falar, todo mundo. E o Mirassol? Irmão, Sim. isso aqui foi uma zoação. Quem é palmeirense vai lembrar disso, com certeza, irmão. O Palmeiras tava em reestruturação aí, ninguém sabia o que ia se tornar, o que é hoje em dia. Marcou o futebol brasileiro essa goleada do Mirassol em cima do Palmeiras, mano. Aí tem outra goleada que o Palmeiras também tomou do Goiás, 6-0. Essa foi uma goleada 6-0. histórica aí do futebol brasileiro. 6-2, Mirassol em cima do Palmeiras com um bocado de golaço do time amarelo aí, mano. E nessa época o Mirassol tava sem divisão, tá? Tava longe de ser o que o Mirassol é agora, na Série A, irmão. Era o Nossa, Mirassol sem mano. divisão. Então dá pra ver também Então a foi crescente muito, que não, esse foi a maior clube teve. humilhação. Foi a maior humilhação, não sabia disso não, mano. Nesse foi 5-2, nesse 5-2 do Mirassol, o Mirassol não tinha divisão? Esse jogo aqui então era válido pelo Paulista? Não, foi a maior humilhação, rapaziada. Eu não sabia não desse detalhe não. Juro pra vocês. Teve, né, moleque? A maior humilhação do futebol. Cruzeiro 6-1 no Galo. clássico. No dia 4 de dezembro de 2011, na última rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano, na Arena Jacaré, em Sete Lagoas, o Cruzeiro enfrentava uma situação delicada. Precisava vencer o seu maior rival para evitar o Galo. rebaixamento para a Série B. Então, de quebra, o torcedor do Galo tava eufórico, meu parceiro, porque eles poderiam rebaixar o Cruzeiro, rival, mano. né? Não tem Verdade. honra maior do que um time poder rebaixar o seu rival, tá vendo? ligado? Isso Foi- às vezes é foi melhor com muito sede ao pote, tomou 6 no lombo. do que ganhar um título, né, mano? Hein, chat? Mas foi completamente diferente o Eriquinho, você lembra desse jogo? Lembro. Claro que eu lembro. resultado. O Cruzeiro Tá de entrou em campo brincadeira, com não uma lembro nem de postura 6 a 1 ofensiva direito. desde o início. Roger abriu o placar aos 8 minutos. Leandro Guerreiro fez mais um aos Olha o Leandro 28. Guerreiro. Aos 33, Anselmo Ramon fez o 3 já a 0. era, 3 a Fabrício 0. aos 45. 3x0 já era pra torcida ter deixado o Então, estádio. Paulista aos 56 fez mais um. Aos 60 minutos o Hever diminuiu, mas aos 90 ele mesmo, Everton, fechou o caixão pro Cruzeiro. Nossa, Essa vitória vocês. não só assegurou o Cruzeiro na Série A, mas também se tornou a maior goleada da história do time Clássico. sobre o Atlético Mineiro, mano. Agora o torcedor do Cruzeiro vai me explicar, mano. Eu não lembro dessa época, mas como um Cruzeiro com Elton Paulista, Roger, Leandro Guerreiro, time bom, mano, tava nessa Quase situação. caiu. Vocês É. fizeram a janela de transferência e contrataram É. os caras? Eu não lembro, tá? Então comenta aí. Foi igual eu falei agora, quando o São Paulo tomou 6x1 do Corinthians aí, nós tínhamos esses... Não dá pra falar porque eu não vou ser processar, mas nós tínhamos esse elenco medíocre que a gente ficou em quarto lugar, mano. Não dá pra entender. A gente ficou em quarto lugar com Edson Silva e Lucão na zaga. Jesus amado, mano. Mas enfim, essa Puta é que uma pariu. goleada histórica do futebol brasileiro. Internacional 7-1 no Santos. Ai, o Esse aqui Santos é que recente, toma né, rapaziada? E o chumbo, torcedor do eita, Santos vem Santos. sofrendo aí, mano. 7-1 pro Inter, agora 6-0 pro Vasco, mas vamos pra esse jogo aqui do 7-1. No ano de 2023, no Beira-Rio, acontece uma das maiores goleadas Max da história do Leonardo. futebol brasileiro. A vitória histórica do Inter estabeleceu um novo recorde para o Campeonato Brasileiro de 2023. Na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional aplicou um 7-1 sobre o Santos. E esse Santos jogo de Marcos aqui Leonardo. marcou, irmão, a temporada ridícula que foi do Santos, que foi rebaixada aí no ano de 2023. Mas um 7-1 é simplesmente palhaçada, né? Os gols estão aparecendo enquanto eu tô falando aí, mas teve espaço pra todo mundo fazer gol. Gol do Alan Jesus Patrick, amado. Ener Valência meteu gol, Olha, que Wanderson, bagunça que Luiz tava o Santos, Adriano. mano. Com essa Tava não, tá vitória, ainda, o né? Inter subiu na tabela, né? Mas se afastando ali da zona da degola. E o Santos permaneceu na 18ª colocação com 30 pontos, continuando na luta. Permaneceu na 18ª colocação. Sorteio com de cima da bola aqui não deu, mano. Aqui é meme. Isso aqui é o suco do futebol brasileiro, isso aqui, mano. Isso aqui não dá, rapaziada.
pontos, continuando na luta contra o rebaixamento, mas todo mundo sabe que no final foi rebaixado, né? O Marinho também sabe muito bem disso. Mas essa aqui é marcante. Nos últimos 2 anos que o Santos esteve na Série A, ele foi goleado 2 vezes, né, mano? Goleadas absurdas. A primeira aí pro Inter e agora subiu com o Neymar, companhia e toma um 6-0 do Vasco, mano. Que situação do torcedor do Santos. A complicada situação do Santos, hein, mano? Torcedor do Santos. Tem que cair de novo pra Série B pra aprender. Desabafar nos comentários, né? E pra finalizar esse vídeo, Flamengo 6-1 Vasco. Outro clássico. Mas calma, hoje não vamos colocar o 6-1 do Flamengo no Vasco. Porque o torcedor do Vasco tá alegre, meu irmão. Então, o torcedor vascaíno, solta o hino do Vasco aqui, rapidão aqui, ô Christian, beleza? Porque o torcedor do Vasco vem sofrendo com derrotas, mano, com sofrimento aí. E essa vitória do Vasco foi um momento de alegria. Então, hoje, qualquer rivalidade, até dos flamenguistas que tiver aí, botafoguense, tricolor, irmão, vamos ignorar. Deixa o torcedor do Vascão feliz hoje, beleza? Deixa hoje só feliz. vai ter alegria pro Vasco aí, mano. E se você tá sentindo falta de alguma outra goleada, cara, não dá pra colocar todas. Do futebol brasileiro, podia... Aqui não foi humilhante, né? Porque o São Paulo acabou batendo em time fraco, mas dava pra... Não, esquece o que eu ia falar. Eu ia falar pra falar sobre o que o São Paulo ganhou de 9-1 do 4 de julho. Não, pelo amor de Deus. Nesse vídeo... 4 de julho, o catadão do 4 de julho lá. Os caras com 3 empregos... Ia ser humilhante se ele coloca esse jogo aí, mano. De agora, nada a ver. Chapei nas ideias, chat. Foi mal. Eriquinho tá de brincadeira. Foi mal. Foi mal, rapaziada. Porque o tempo tá curto pra fazer esse vídeo e porque tem bastante goleada, mano. Tem o Flamengo sendo goleado pelo São Paulo, tomando mais de 5. Tem um monte de goleada pra botar aqui dos últimos anos, né? Pelo menos de 2000 pra cá. O Santos tomou outro 7-1 do Corinthians lá com o Tevez. Então a gente vai fazer depois, se vocês curtirem esse vídeo, comenta aí as goleadas que não podem faltar num próximo vídeo que eu trago. São Paulo 9-1 no 4 de julho. Pode trazer esse vídeo. Uma parte 2 aí, beleza? Mas é isso, rapaziada. Espero que você tenha gostado. Parabéns ao torcedor do Vasco. Aproveita aí seu momento de alegria. Curte bastante. Ele tá falando isso porque o vídeo já tem umas 3 semanas, rapaziada. Descaso com o torcedor. Muita sacanagem com o torcedor. Então, torcedor vascaíno... É isso. 7 goleadas mais humilhantes da história do futebol. Só foi goleada humilhante. Pra mim, a mais humilhante mesmo. Pra mim, sempre vai ser humilhante se for clássico, mano. Já é clássico. Já tem aquele bagulho de rivalidade, tá ligado? Aí você perde pro rival e ainda toma chocolate, no caso do 6-1 do Corinthians em cima do São Paulo, tá ligado? O Corinthians se consagrando campeão brasileiro, com o time misto. Nossa, é muito humilhante, mano. Muito humilhante. Essa do Cruzeiro com o Atlético Mineiro também é muito humilhante. E vocês, rapaziada? O que vocês acham? Qual foi o mais humilhante? A do Mirassol? Essa do Mirassol com... Essa do Mirassol contra o Palmeiras é humilhante porque o Mirassol tava sem divisão, né, rapaziada? Verdade. Pode crer. Água Santa. Verdade, mano. Teve aquela... Nossa, é verdade. Deixa eu pesquisar aqui. Água Santa. Goleada. Palmeiras. Teve uma goleada da Água Santa no Palmeiras, né, mano? Eu acho que foi em 2016, eu acho. É, aqui, rapaziada, ó. No dia 27 de março de 2016, o Palmeiras foi até Presidente Prudente pra fazer seu primeiro jogo da história contra o Água Santa. O resultado, uma goleada de time de Diadema por 4-1. Nossa, mano. O Água Santa aqui não tinha divisão também, porque... o Água Santa não tinha divisão aqui não, mano. E se eu não me engano, foi o primeiro ano do Água Santa no Campeonato Paulista, mano. Foi humilhante isso aqui mesmo. Mas é isso, rapaziadinha. Se inscreve lá no canal do Victorano, né? Você que tá vindo pro canal de cortes. E é isso. Tô fazendo live quando não me dá preguiça. Lá na roxinha o link tá aí nos comentários fixado na descrição. Segue nós, vem acompanhar as lives. Tamo junto, hein?